Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou educadora da Via Cultural. Eu preparei para vocês uma aula sobre roteiro. Onde eu explico um pouco os conceitos e também as etapas necessárias para escrever um roteiro, que pode servir tanto para uma produção profissional, um filme, ou para produções mais caseiras, vídeos, documentários, o que vocês escolherem fazer, tá certo? Espero que vocês gostem e até a próxima. Mas o que seria o roteiro? Para que ele serve? Vamos discutir isso agora. O roteiro nada mais é do que um documento, um texto escrito, que vai servir como guia do seu projeto audiovisual ou da sua fotografia. No caso dos projetos audiovisuais, como filmes, videoreportagens, documentários, também vai estar incluso os diálogos entre os personagens. Vamos então ver todos os elementos que devem constar de um roteiro. O primeiro elemento é a locação. Onde será produzido? Dentro de uma casa ou escritório? Em um parque, em um jardim, na rua? Será gravado durante o dia ou à noite? E o cenário, como será? Terá quais objetos cênicos? Vocês vão conversar um pouco mais sobre isso na aula de cenografia. O projeto terá personagens? Quem serão? Eles terão um figurino? Qual será ele? Devem ser definidas as falas dos personagens e em que ordem aparecem. A ordem de gravação das cenas também é importante, porque nem sempre é a mesma que aparecerá no produto final. Tanto no caso do audiovisual quanto da fotografia, os elementos são os mesmos, com exceção dos diálogos. Normalmente, no caso da fotografia, é feito o briefing da foto, que é onde o cliente vai especificar tudo que ele precisa que apareça no seu ensaio fotográfico. Caso seja um ensaio autoral, é no briefing que você vai colocar todos os elementos que você vai precisar para produzir a sua foto. Como, por exemplo, os personagens, eles vão ter personagens, quem são eles? São personagens animados, pessoas, são inanimados. Vai ter que conter a locação, ou seja, onde você vai fazer essa foto, os cenários, e também informações técnicas, como que iluminação você vai precisar, que tipo de equipamentos, mesmo um roteirinho que você precisa ter com você para saber tudo que você vai precisar para produzir a foto como você gostaria que ela ficasse. E agora a gente vai começar a escrever o roteiro. Por onde a gente começa? Eu não vou dar aqui uma receita de bolo, pois ela não existe. Cada roteirista tem uma forma de trabalhar. Mas existem alguns elementos e algumas etapas que são importantes que vocês conheçam e que vocês sigam, pois elas precisam estar presentes no roteiro, especialmente se for um roteiro profissional que você pretenda vender para um cliente ou para uma produtora. Então, vamos lá? Iniciando o seu roteiro. Onde buscar uma boa história? Mais do que uma ideia, você precisa ter uma boa história. Isso envolve bons personagens e um excelente conflito. Você também precisa ter em mente quem é o público que você quer atingir, para quem você está escrevendo esse seu projeto. Grandes histórias nem sempre precisam ser ideias extraordinárias ou super originais. Às vezes, uma ideia pequena, uma ação corriqueira, pode dar um excelente roteiro e um excelente filme, ou uma excelente foto. E onde você vai buscar essas ideias? Na vida cotidiana. Você pode observar as pessoas andando nas ruas, no metrô, você pode ter a ideia lendo um livro, você pode ter a ideia ouvindo uma notícia no jornal ou tomando um café. Na verdade, você tem que estar atento para as pequenas coisas que acontecem, para todas as referências que você tem no seu dia a dia, e ficar imaginando se essa referência, de repente, pode dar uma boa história. Também é muito importante que vocês busquem outras referências. Por exemplo, você teve a ideia de escrever sobre um conflito entre mãe e filho. Então, vá assistir filmes que falem sobre esse tipo de conflito.
leia livros, assista peças de teatro, se informe, veja qual é a abordagem que foi dada nesse filme que você assistiu. Existe uma forma diferente de abordar esse conflito? Uma forma mais original? Uma em que você possa pôr a sua cara? Aí você vai começar a escrever esse roteiro. Mas é importante lembrar que o roteiro não é um romance, tá? Não é um livro. Você tem que se focar nas ideias visuais. Você tem que fazer com que a pessoa que está lendo o seu roteiro consiga imaginar na cabeça dela todas as ações, tudo que vai ser mostrado nesse filme ou nessa foto. Defina o conflito do seu filme. Alguns tipos clássicos. Vamos falar um pouco sobre conflitos. Eles estão presentes na nossa vida cotidiana. Todos os dias precisamos tomar decisões, como se vamos sair para comer fora ou vamos cozinhar o nosso próprio jantar, por exemplo. Esse é um conflito bem simples e rotineiro. Existem conflitos mais complexos, como a decisão de parar de fumar, por exemplo. Vou mudar de emprego? Vou pedir o divórcio? É assim na nossa vida real e é assim na vida dos personagens também. Eles estão sempre tendo que tomar decisões e isso vai afetar o caminho que você vai dar para o seu roteiro. Assim como nós na vida real, os personagens também enfrentam obstáculos. Na dramaturgia clássica, o conflito consiste num personagem que tem um objetivo, mas ele enfrenta dificuldades para conseguir realizar essa sua necessidade. Isso vai se desenrolando durante até o roteiro, até uma finalização, em que ele vai conseguir ou não atingir esse objetivo. Então, nesse caso, o conflito está trabalhando contra o protagonista. Qual será o conflito da história? Você já tem um? Senão você precisa criar. Existem vários tipos de conflito, mas tem 3 tipos que são os clássicos. Vamos a eles? O primeiro tipo de conflito é o conflito interno, ou seja, do personagem com ele mesmo. Pode ser uma luta interna contra um desejo, contra uma necessidade, contra um vício. O segundo é o conflito pessoal, ou seja, entre o protagonista e alguns outros personagens secundários no seu roteiro. O terceiro tipo de conflito é o extrapessoal, ou seja, entre o personagem e algo não humano, que pode ser uma empresa ou a natureza, por exemplo. Nas tramas mais complexas, normalmente existe mais de um tipo de conflito acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes tem um conflito maior, central, e conflitos menores, ou conflitos que acontecem com os personagens secundários, por exemplo. Um bom exercício para treinar é tentar identificar o conflito nos filmes ou nas séries que vocês tenham assistido. Pense qual é o conflito central. Tente descrevê-lo em uma única frase. Por exemplo, jovem advogado, larga a carreira de sucesso e vai viver no campo. Esse é o conflito central do filme. Isso é uma forma de ajudar vocês a pensar no conflito que vocês vão escolher para o seu projeto. Construa personagens consistentes. Ficha de personagem. Vamos falar um pouco de um elemento essencial, que são os personagens. Você tem que conhecer a fundo esse personagem. Você tem que definir uma história para ele. Como ele é? Qual é a aparência dele? Ele é alto ou baixo, gordo ou magro? O que ele pensa? Como foi a infância dele? Quais foram os hobbies dele? Ele tem os pais vivos ou mortos? Ele se dava bem com os pais? Qual é a cor preferida dele? Enfim, você tem que conhecer o seu personagem tão a fundo como se ele fosse o seu melhor amigo. Às vezes, esses elementos todos não vão entrar no seu roteiro, no seu filme, mas é importante para que esse personagem tenha consistência. Existem várias técnicas para traçar o perfil do personagem. Uma das mais utilizadas pelos roteiristas é a ficha do personagem. Esse é um exemplo de ficha de personagem para você começar. Ela contém algumas informações básicas e você pode e deve incluir outras questões. Lembrando que quanto mais souber do personagem, melhor. Curva dramática, a intensidade do filme. Bom, a curva dramática, ela parte de um lugar de estabilidade, vai crescendo conforme a ação dramática vai acontecendo, até atingir o seu cume ou o seu clímax, e depois ela vai descendo, se resolvendo, até atingir a normalidade novamente.
Essa curva dramática normalmente acompanha o chamado arco do personagem. O arco do personagem é o caminho que esse personagem vai percorrer durante a sua história, que é a trama do personagem, ou seja, ele vai começar em um ponto que você decidiu iniciar a sua narrativa, aí ele vai superar ou não um trauma, vai resolver ou não um conflito, até atingir o final dessa sua história. A curva dramática é responsável pelas diferenças de intensidade durante o filme. É ela que vai nos deixar ansiosos ou tensos no decorrer da trama. Na curva dramática clássica, a história começa de um ponto inicial escolhido para apresentar a situação e o protagonista está em equilíbrio. Há então uma ruptura desse equilíbrio e o protagonista parte em busca de um novo equilíbrio, representado pelo crescimento da curva. O conflito alcança seu grau máximo no clímax e depois a situação se resolve. Bom, pessoal, já vimos muitas coisas por hoje. Como início, eu gostaria que vocês começassem a procurar qual vai ser a ideia central da sua história. Pode ser também que vocês queiram fazer um projeto de fotografia, o que também precisa de uma ideia central. Como eu falei no começo, estudem, pesquisem, observem as pessoas, pensem em algum conflito, em alguma coisa que possa ser interessante que vocês narrem para as pessoas. Quem são as pessoas com quem vocês querem falar? Comecem a desenhar esse projeto de vocês. Se quiserem, como vocês vão estar estudando tanto a linguagem do cinema quanto a de fotografia, podem pensar em 2 projetos, um para cada um das 2 aulas. Comecem a pensar nos personagens. Peguem essa ficha de personagem e tente preencher uma delas, pelo menos para o personagem principal da sua trama, apresentando sua história. O argumento nada mais é do que um texto corrido, que conta de forma simples a sua história. Ele deve ser escrito em prosa, com discurso e parágrafos diretos. Ele também tem que ser escrito no tempo presente e respeitando a ordem dos atos, começo, meio e fim. É também nessa etapa em que você apresenta os principais personagens. Não existe um consenso sobre o tamanho do argumento. Para um roteiro de cinema de um roteirista iniciante, 3 a 5 páginas é mais do que suficiente. Isso porque a intenção desse argumento é vender o seu projeto para um produtor. E você tem que ter em mente que ele pode receber inúmeras propostas. Então você tem que conquistar essa pessoa logo desde o início, indo direto ao ponto da sua história. Assim que terminar de escrever, leia em voz alta. É uma ótima técnica para você ver se você está passando de forma clara as suas ideias. Depois, peça para alguém ler e peça para essa pessoa contar para você a sua história. Peça para que ela conte como ela está visualizando isso que você está descrevendo. Às vezes, as ideias estão muito claras na nossa cabeça, mas nem sempre estão tão claras para quem está lendo. Se não estiver bom, reescreva quantas vezes precisar. O importante é que você transmita a sua ideia de forma clara e objetiva. Escaleta, a estrutura do roteiro. Finalizado o argumento, a próxima etapa é a escaleta. Essa nada mais é do que o esqueleto, a estrutura do seu roteiro. Na escaleta é descrita de forma resumida cada uma das cenas. É descrito também a ordem em que elas aparecem e todos os personagens que fazem parte dessa cena, com as ações e situações que são vividas. Na escaleta ainda não entram os diálogos. É ela que vai dar o ritmo ao filme e que deve acompanhar aquela curva dramática que falei na primeira aula. É nessa hora que você pode fazer os ajustes no seu filme, mudando, por exemplo, a ordem em que as cenas aparecem. A ideia é você contar a história da forma mais interessante possível. Uma técnica muito usada pelos roteiristas é escrever cada cena numa cartela diferente. Essas cartelas também podem ser de cores diferentes, porque no caso de um enredo mais complexo, cada conflito pode seguir uma cor. E assim você pode ir alterando a ordem em que essas cenas aparecem, para você ter uma ideia geral desse ritmo. Roteiro final. Escreva os diálogos. Com o argumento pronto e a escaleta finalizada, é hora de partir para os diálogos. A essa altura, você já deve saber muito bem como os personagens pensam e falam.
Daí é só colocar a sua imaginação para funcionar. No roteiro profissional, existem padrões de formatação e é importante que você os siga. Um dos mais conhecidos é o Master Cines. Nesse formato, você irá usar a fonte Courier New tamanho 12. Ela se assemelha ao formato das letras das antigas máquinas de escrever. Cada página escrita nessa fonte corresponde mais ou menos a 1 minuto de cena de filme, o que pode te dar um parâmetro para você escrever o seu roteiro. Olhem esse exemplo. Todo roteiro tem que ter essas informações: cabeçalho de cena, ação, diálogos e transição. O cabeçalho introduz uma nova cena. Geralmente criamos uma nova cena quando existe alguma mudança de espaço ou tempo. Ele aparece sempre em letras maiúsculas e traz as informações sobre onde a cena acontece e em qual tempo. Se a cena é dentro de alguma locação, usamos a sigla INT. E se for externa, cenas filmadas em ambientes abertos, a indicação é EXT. Depois do cabeçalho vem a ação, que é a descrição do que ocorre na cena, sempre no tempo presente. Por último vem o diálogo, que inclui o nome do personagem e o que ele fala. Revisão, acertando os detalhes. Depois de escrito esse seu roteiro, revise. Revise quantas vezes você achar necessário. Leia em voz alta novamente, assim como o argumento. Tente imaginar na sua cabeça as cenas e as falas saindo da boca dos personagens. Mais uma vez, peça para que alguém leia o seu projeto. De preferência, alguém mais experiente. Se for um roteirista profissional, melhor ainda. Ouça uma segunda opinião. Isso pode te trazer novas ideias para o seu projeto e você pode modificá-lo ou adaptá-lo. Algumas dicas importantes. A capa deve conter o título da obra, o nome do roteirista e seus contatos, como e-mail e telefone. A primeira página nunca é numerada. Todas as outras páginas devem conter numeração. Como já falamos, a fonte é Courier News tamanho 12 e o espaçamento é simples. Não use itálico nem negrito. Na descrição de cada cena, não repita as informações que já estão no cabeçalho. Caso você queira escrever o seu roteiro obedecendo a formatação padrão, existem vários manuais disponíveis na internet. Também existem softwares que fazem essa formatação automaticamente para vocês. Um dos mais utilizados pelos roteiristas é o chamado Final Draft, mas existem outros mais simples. Uma opção para os iniciantes é um programa chamado Celtix, que tem uma versão mais simples e gratuita. Uma outra opção, também oferecida pela Amazon, é o Storywriter, que também é gratuito. Outra dica é ler diversos roteiros. Existem sites na internet que disponibilizam vários roteiros na íntegra. Bom, finalizamos a nossa aula. Como vocês podem perceber, precisa de muito estudo e dedicação para produzir um bom roteiro. No caso da fotografia, pode ser mais simples esse roteiro porque não inclui os diálogos e mudanças de cena, por exemplo. Mas caso você vá fazer uma série de fotos, elas precisam sim ter uma história e precisam conversar uma com a outra. Então, é importante que você tenha tudo isso descrito para que você não se perca na hora de produzir as suas fotos. O segredo é treinar. Treinem sempre, treinem muito. Às vezes a sua primeira tentativa não vai ficar muito boa, mas não desistam. Só treinando e cometendo erros é que vamos aprender, tá certo? Agora é hora de vocês porem a mão na massa. Escrevam o argumento, escrevam a escaleta e tentem escrever o seu roteiro final. Façam como eu falei para vocês. Leiam em voz alta, peçam para alguém ler, refaçam, reescrevam. Se ficar ruim, começa de novo, tá? Mandem para mim, tô curiosa, quero saber como estão os projetos de vocês e tô ansiosa para ver os produtos finais. Tenho certeza que serão ótimos. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, espero que tenham passado informações úteis que possam ajudar vocês a produzir os projetos e até uma próxima vez.